que é que aconteceu? O bispo cumprimenta o advogado, o Dr. José da Silva, e depois também, claro, é das boas maneiras. Eu já senti que já não era o coração, foi o gesto das mãos. Também me cumprimenta a mim, mas sem nunca me olhar nos olhos. Nunca me olhou nos olhos. Eu era o oposto dele, o antípoda. Ele naquele espaço de poder. Ele o máximo dentro deste território de poder. Até com dom por trás do seu nome. E eu, acabado de sair de uma cadeia política de 11 meses, de 33 audiências em tribunal plenário, onde fui 33 vezes para ser julgado a segunda vez, mandado em liberdade na última audiência pelos 3 juízes que me estiveram a julgar durante 33 audiências e que reconheceram, imagina, que tinham de me mandar em liberdade porque eu, aqui na paróquia, como pároco de Macieira, foi dado como provado no tribunal que eu tinha a minha atividade, o meu ministério, era um ministério exemplar do ponto de vista presbiteral da Igreja. Estava dentro do ministério pastoral da Igreja, incluía-se e era modelo, era exemplar de como deveriam ser os párocos, os presbíteros. Párocos nunca serão, mas os presbíteros. E eu tinha a função oficial de pároco. Por acaso, na altura, já nem a carta de pároco tinha, mas tinha a função oficial de pároco aqui, mas eu vivia, não a função, eu vivia o ministério presbiteral. E é por isso que depois se deu o que se deu, fui preso aquelas vezes, politicamente. Os outros párocos não eram, mas eu fui porque eu não era pároco, eu não funcionava como pároco, funcionava na dimensão do meu ministério presbiteral, que é maiêutico. É de evangelho, de boa notícia, de anunciar e fazê-la sair para fora das pessoas, das populações, saltar de fora para dentro, de dentro para fora. E, portanto, para crescerem em liberdade, em maioridade, até ao ponto de prescindirem de tudo o que é institucional. E, portanto, eu era o oposto. Eu estava nos antípodas dele. Daí que o poder perante um ser humano assim, como eu lhe apareci, em que o tribunal até reconheceu que eu era modelo exemplar do exercício presbiteral num território, entre as populações, e, portanto, não me pôde condenar, pelo contrário, mandou-me a liberdade. O tribunal, que era da polícia política, do regime, reconheceu e depois não me pôde condenar. Quer dizer, perante o regime, tinha de me condenar, porque o regime não permitia essas coisas, não permitia exercício ministerial, o ministério presbiteral. Ele nunca permitiria tal coisa, era uma ditadura, nunca permitiria tal coisa. Mas como tinha feito uma concordata com a Igreja Católica, com o Estado do Vaticano, Estado português com o Estado do Vaticano, ao abrigo dessa concordata que dava à Igreja Católica, o regime ditatorial de Salazar dava à Igreja, reconhecia à Igreja Católica toda a liberdade para o seu ministério pastoral. Só que o entendia naquela forma, estar ao serviço do regime, claro. E quando apareceu um padre, um presbítero, que mesmo na função de pároco não estava na função, não reivindicava essa função, pelo contrário, dentro dela fazia-a implodir, porque o que emergia, o que sobressaía, o que crescia de dia para dia era o ministério presbiteral, maiêutico, portanto, de anunciar a boa notícia de Deus Criador e não a boa notícia, a má notícia do regime ditatorial e do regime eclesiástico também ditatorial, do Código de Direito Canónico, é evidente. Estávamos ali. E então o tribunal não me pôde condenar, porque havia a concordata. Nesse caso, para me condenar, tinham de destruir a concordata primeiro. E então, eu sou mandado com esta autoridade humana presbiteral ainda acrescida, porque o próprio tribunal do regime reconheceu que eu estava ali sempre
Sempre fui preso por causa de anunciar o Evangelho, a boa notícia de Deus Criador. Iria praticar aqui entre o meu povo, entre este povo. Pois então, agora vejam, em que lençóis ficou o Bispo do Porto, poder episcopal, monárquico, também ele, não absoluto, porque estão sempre dependentes do absoluto, que é o Papa, a Curia Romana e o Papa, mas poder monárquico no seu território, na dependência do outro de cima, mas poder monárquico no seu território. Tem todos os seus funcionários ali, por sua conta, que ele nomeia, que ele controla, que ele supervisiona se estão a portar à altura ou não dentro do Código de Direito Canónico, a cumprir aquelas coisas. E, portanto, eu era o ser humano, desarmado, como um menino, a rir-me. E o bispo nunca olhou para mim. O tempo também não foi muito, mas todo o tempo que estivemos, ele nunca olhou para mim e nem falou para mim, só falou para o advogado. E uma das coisas que disse que mais me impressionou negativamente era ele a falar para o advogado, como se eu não estivesse ali, eu estava ali um bocado a mais. Era ele a dizer para o advogado: não percebo como é que a polícia política, que tem fama internacional, ele tinha estado 10 anos lá fora, sabia disso, tem tanta fama internacional de ser uma polícia política eficiente, como poucas na Europa. E como é que prendo um homem segunda vez e da primeira vez saiu absolvido, e agora prendo um homem segunda vez, ele está na cadeia 11 meses e depois é posto em liberdade outra vez pelo tribunal, porque não encontraram nada do que a polícia política acusava. Não se provou lá nada, pois não se podia provar, era tudo invenção da polícia. O meu único delito era anunciar o Evangelho e praticá-lo à minha medida com as populações. Praticá-lo à minha medida com as populações, dentro das minhas capacidades e como eu entendia na altura. E, portanto, mas a boa notícia de Deus Criador, isso sim. Então, como se entende como é que a polícia comete um erro destes? Que isso até a descredibiliza internacionalmente. Perante um homem que depois não prova em tribunal. O que é que haverá aqui? E não é que ele, bispo, pensasse que era a polícia que estava errada. Naquilo que estava a dizer ao advogado, que até o advogado ficou chocado, foi insinuar que o Padre Mário deve estar de tal maneira organizado clandestinamente que consegue fazer as coisas e depois finta a própria polícia. Esse clandestino organizado finta a própria polícia. Imaginem a perversão deste raciocínio. E eu era só eu, absolutamente só eu. E se alguma dúvida havia, pois percebe-se hoje, a esta distância, como isso é verdade cristalina. Porque efetivamente, após, isto foi em fevereiro, em abril seguinte desse mesmo ano, ao 25 de abril, tudo vem para a rua, e aí começam aí em força novos poderes a organizar-se, de esquerdas e não sei o quê, e todos a querer meter lá o Padre Mário, que o Padre Mário fosse, que tinha projeção e não sei o quê, e o Padre Mário: não, o meu ministério é presbiteral, não vai nada nessa linha de poder, não quero nada com isso, perdem tempo, não vou, posso passar por lá para me rir, para ver as pataquadas que vocês vão lá dizer e vão lá aprovar e vão lá tentar convencer as populações. Mas eu vou-me rir, é só para me rir, porque eu não alinho nada disso. Isso é tudo inumanidade. Nós precisamos de uma alternativa, não assim, de mudar os que estão à frente dos poleiros, mas a derrubar os poleiros e ficarmos só seres humanos todos iguais nas nossas diferenças, claro, que cada um de nós é único e irrepetível, portanto, mas todos iguais em dignidade. Está bem, já percebi.